Muitas famílias pensam que revelar o diagnóstico de uma doença grave para o idoso vai gerar um quadro depressivo nele e acaba escondendo o diagnóstico como uma forma de protegê-lo. Isso faz muito parte da nossa cultura latino-americana, em que a família frequentemente vai assumir um papel mais protetor. Eles veem o idoso como uma pessoa mais frágil, que precisa ser protegida. O problema é que a família muitas vezes costuma superestimar o dano da informação e subestimar o sofrimento causado pela falta da informação. Porque os estudos mostram que, em geral, a maioria das pessoas prefere ser informada sobre o diagnóstico quando são perguntadas diretamente. Além disso, não há evidência de que você revelar o diagnóstico de uma forma adequada vai aumentar o risco de depressão naquela pessoa. O problema é a forma que você comunica e como você acolhe aquela pessoa depois da informação. Quando a família me pede ajuda para revelar o diagnóstico, eu sempre penso em algumas perguntas antes de pensar se vale a pena ou não comunicar esse diagnóstico. A primeira delas é se ele tem capacidade de compreender aquela informação. Se ele tiver com uma demência numa fase moderada, avançada, não vai fazer sentido a gente dizer porque ele não vai compreender a informação. Outro dado importante é tentar entender qual a personalidade dessa pessoa. É alguém que prefere conhecer a verdade ou que costuma sofrer excessivamente com informações médicas? Ele tem algum transtorno psiquiátrico grave, descontrolado, depressão, ansiedade? Porque aí talvez não valha a pena, ou primeiro a gente deve controlar isso, ou ter ajuda também de um psicólogo ou de um profissional que ajude a revelar aos poucos esse diagnóstico. E por fim, a pergunta mais importante é perguntar diretamente para o paciente se ele quer saber o que está acontecendo. Tem muitos pacientes que pedem para a gente falar para a família que eles não querem saber o diagnóstico. E aconteceu isso comigo, pessoalmente. Quando a minha avó teve o diagnóstico de um câncer metastático, eu perguntei para ela se ela gostaria de saber sobre o diagnóstico dela e ela disse que não e mudou de assunto. No fundo, ela sabia que ela tinha algo ruim, mas ela não queria falar sobre isso e eu respeitei a vontade dela. Então a gente não deve mentir quando o paciente pergunta diretamente o que ele tem, mas também a gente não precisa insistir repetidamente, como eu já vi várias vezes, em uma informação que só vai gerar sofrimento e que ele não consegue processar. Não existe uma verdade única, mas a gente sempre tem que tentar preservar a autonomia da pessoa quando ela tem condições de receber esse diagnóstico e ela quer receber o diagnóstico. A gente deve falar aos poucos, buscar a ajuda de um profissional, porque muitas vezes quando essa pessoa entende o que ela tem, ela até contribui para o tratamento, ela entende a doença, ela vai aderir melhor aos tratamentos médicos e a gente vai respeitar a autonomia dessa pessoa.